Observando um gráfico diário onde nesta quarta-feira o Bitcoin está sendo negociado a 70.200 dólares aproximadamente. Observe que a vela de ontem, ela até esboçou algum tipo de tentativa de alta, porém ela fechou com um pavio grande aqui no topo, né? Esse pavio acaba representando de certa forma a presença de vendedores aqui. Agora, não é uma região onde você pode, de repente, encarar isso como alguma surpresa por ser um pavio. Veja, aqui é um bloco de ordens, né? É o que nós conhecemos dentro da análise institucional como um order block do último topo. O mercado foi até ali e resolveu dar uma parada, resolveu segurar. Simplesmente o mercado não conseguiu evoluir. Observe também que as linhas de equilíbrio do Ichimoku, tanto a de 9, bem como a linha de 26 períodos, que é a linha base, ou seja, a linha de conversão do Ichimoku e a linha base, as duas também estão andando de forma plana. O que isso na prática significa? Ele revela que o mercado está sem forças para continuar subindo. Diante dessas informações, o que nós podemos tirar como conclusão de repente é que o mercado possa estar fazendo o quê? Uma pernadinha de alta, um recuo, nova pernada de alta, novo recuo. Então, diante dessas informações, é claro que nós vamos ter que analisar outros fatores também, mas a primeira informação que a gente tem é a possibilidade de um pullback, já que houve presença de vendedores durante as negociações da vela anterior, durante as negociações do dia de ontem. Vamos olhar aqui para a capitalização, antes de reduzir o tempo gráfico, claro, do Bitcoin, vamos dar uma olhadinha para a capitalização de mercado do ativo, para ver como que está em termos de capitalização, ver se o mercado está ou não promissor para esta quarta-feira. Veja que nós estamos tendo entrada de capital, mas ainda assim, mesmo que a gente acompanhe aqui uma entrada de capital nesta quarta-feira no Bitcoin, o que sugere que o preço pode, de repente, eventualmente se recuperar um pouco, né? Ainda estamos, observe, dentro desse contexto de mercado comprimido. O mercado ainda não conseguiu se soltar de fato. Nós não estamos observando uma vela forte, né? Que represente uma entrada de capital significativa dentro dessa estrutura do market cap do Bitcoin, da capitalização. A dominância está em 53,9%, mas ela mais uma vez já conseguiu superar os 54%. Agora, os 54% de dominância do Bitcoin tem sido uma região onde o mercado não está conseguindo superar. Ele sobe um pouco acima dos 54% de dominância e volta para os 53%. Sobe um pouco e volta. É o que está acontecendo aqui. Então, apesar de estarmos observando esta entrada de capital, esse aumento de dominância, o preço do Bitcoin propriamente dito não está se deslocando. O preço está estagnado nesse momento. Ao longo dos últimos dias também nós temos olhado, né, com uma atenção um pouco maior para o USDT, né? O USDT, o gráfico do USDT, o gráfico do market cap, da capitalização do USDT. E observe que ele também chegou em uma região de order block, só que ele chegou em uma região de order block de fundo. Nós temos aqui toda uma região importante e nesse momento, o que nós temos na capitalização do USDT? Nós temos a linha de conversão ainda operando acima da linha base. Então, para esta quarta-feira é possível, diante desse doji que nós temos aqui nesse fundo também, com a vela de ontem, né? A vela de ontem foi um doji. É possível que tenha um incremento na capitalização do USDT nesta quarta-feira. Então a gente está de olho nisso. Então o que nós estamos observando aqui? Qual seria a nossa expectativa para o USDT diante desse movimento? Seria que ele fizesse algo mais ou menos assim, para depois voltar a cair. Agora, se ele sobe um pouco aqui, se há um aumento de dominância do USDT, pode ser que o Bitcoin não consiga se soltar, porque o pessoal está fazendo o quê? O pessoal está indo para o USDT. O pessoal está se capitalizando em USDT e não em Bitcoin ou em altcoins. Tá? Então, quando você tem um incremento no gráfico do USDT de market cap, que o market cap do USDT porventura esteja subindo
nós precisamos prestar atenção na correlação direta que o SDT tem com o Bitcoin e com todo o mercado de criptomoedas. Então, aqui eu tenho uma expectativa de uma quarta-feira de tentativa de recuperação na capitalização do SDT. Se isso se confirmar ao longo do dia, e claro que isso aqui não é uma regra, né? Nós estamos analisando esse mercado às 8h18 da manhã, tem um dia todo de negociações e aí a gente vai precisar avaliar, claro, o passo a passo, hora a hora, cada 4 horas, olhar o que está acontecendo com a capitalização do SDT. Mas a primeira informação que a gente tem no início da manhã é de uma possível tentativa de recuperação para voltar para as linhas de equilíbrio, justamente porque a linha de conversão está acima da linha base. Então, vou repetir aqui rapidamente esse desenho, né, do market cap do SDT, que ele pode voltar a tentar subir para depois fazer um novo movimento de alta. Com isso, a expectativa de movimento do Bitcoin, ela fica no sentido contrário, né? A gente tem essa percepção de que o Bitcoin pode fazer algum tipo de correção para depois tentar voltar a subir novamente. Então estamos na iminência de um processo corretivo aí no Bitcoin. Como que eu posso olhar isso mais detalhadamente? Eu posso reduzir esse tempo gráfico aqui, a gente pode voltar lá para aquele gráfico que a gente tem acompanhado durante a semana, que é o gráfico de 4 horas, né? Gráfico de 4 horas aqui. E aí o gráfico de 4 horas ele já começa a revelar para a gente a necessidade de uma correção de fato. Então nós estamos indo no passo a passo do estudo gráfico da estrutura de preços do Bitcoin, utilizando as informações do Ishimoku, e entendemos que o gráfico de 4 horas também já está sinalizando para a gente uma estrutura de pullback em 3 movimentos, em 3 ondas, para voltar a testar aqui uma região onde a linha base vai estar se posicionando ao longo dos próximos dias, ou das próximas horas, já que este é um gráfico de 4 horas. Então, para o gráfico de 4 horas, esta é a movimentação que eu observo nesse momento para o Bitcoin. Por quê? Porque observe, vou aproximar a tela, a Tenkan-sen, que é a linha de conversão, que é esta linha verde, ela mede o equilíbrio de 9 períodos. O preço não conseguiu ficar acima dela. Então, para conferir, isso sugere na prática que o mercado não está conseguindo testar o topo anterior. E pelo contrário, ele deixou uma vela de negociação das últimas 4 horas bem forte aqui, com poder vendedor. Sim, o mercado ainda sugere uma continuação de alta, porque o preço está acima da nuvem, né? Das linhas que formam a nuvem. A Tenkan-sen está acima da Kijun, ou seja, a linha de conversão está acima da linha base. Tudo isso corrobora para um movimento de possível sequência nesta tendência de alta que começou aqui pelo gráfico de 4 horas. Só que, claro, essas tendências de altas elas estão sujeitas a movimentos corretivos. E esta é a minha expectativa para o momento atual do Bitcoin, para uma análise de gráfico de 4 horas então. Tá ok? Então basicamente seria esta informação que a gente tem. Por mais que ele esteja subindo, a expectativa que eu tenho para hoje é que o mercado possa voltar para uma região de 67.500 dólares, ou talvez até, quem sabe, um pouco menos, né? Fazendo esse tipo de movimentação aqui no gráfico de 4 horas. É isso que eu vou aguardar para as próximas horas aqui do Bitcoin, tá bom? Basicamente é isso. Se você reduzir um pouco mais, você até pode reduzir aqui para 60 minutos. Né? E aí aqui a gente pode até pensar em alguma situação até um pouco mais complexa para o movimento de queda. Por quê? Porque se ele de fato fizer esse movimento, ele precisa vir forte e voltar forte. Porque se ele não voltar forte no gráfico de 60 minutos, nós incorremos o risco de nos posicionar abaixo da nuvem, e aí o mercado pode querer voltar lá para a região do 65 mil dólares, aproximadamente, onde tivemos aqui, aliás, 66, né? 65,5, 66 mil, onde nós tivemos a ruptura desse topinho aqui atrás. É possível, tá? Então nós vamos ter que ir marcando passo a passo. Então, para as primeiras horas da manhã de hoje, vamos avaliar, vamos analisar
esse gráfico de 4 horas, a possibilidade da correção, ver até onde vai esta correção, tá? Para ver se lá nos 60 minutos ele vai se posicionar abaixo da nuvem ou não. Se ele se posicionar abaixo da nuvem com fechamentos nos 60 minutos, nós vamos ter que acender aí o nosso sinal de alerta para, de repente, estender, né, o movimento de queda por mais algumas horas. O que nós temos aqui é um preço abaixo da linha de conversão no 4 horas, com possibilidade de correção. É claro que nós temos aqui um desequilíbrio, né? Uma vela que, para quem estuda o SMC, isso aqui é um imbalance, é um Fair Value Gap. Para quem estuda Price Action, isso aqui é um gap de barras. E existe liquidez nessa região. É possível que o mercado, de fato, nesta lateralização que a gente está vendo aqui, que ele faça esse movimento para depois voltar a subir. Vamos ter que acompanhar o passo a passo. O fato é que, do meu ponto de vista, com o estudo das linhas de equilíbrio do Ishimoku, nós temos a possibilidade de que o preço do Bitcoin precise de um pouquinho mais de correção para somente depois conseguir tentar voltar ou não. Aí nós vamos ter que acompanhar o posicionamento aí das velas, né? O posicionamento do preço na parte da tarde, para ver que, olha só, essa vela de 4 horas vai fechar às 9 da manhã, depois a outra vela fecha às 13. Então, na parte da tarde, a partir das 13 horas, nós já vamos ter uma percepção melhor se o mercado conseguiu fazer a correção durante a quarta-feira ou se ele ficou compreendido dentro desta lateralidade. A questão aqui é que os compradores, e o Ishimoku ele é tão eficaz nesse sentido, porque os compradores, eles sabem que se o mercado cair abaixo das linhas de equilíbrio que formam a nuvem no 1 hora, vai ser mais difícil para eles recuperarem o preço. Então é possível que os compradores façam a defesa antes da ruptura da nuvem dos 60 minutos. Então nós vamos ter que, de fato, acompanhar o passo a passo, hora a hora, né, a estrutura do preço durante o desenvolvimento, porque o Ishimoku ele é tão eficaz que ele traz para a gente essa percepção do investidor que está no mercado e principalmente do investidor institucional. Porque ele sabe que se o preço cair abaixo dessas regiões de equilíbrio, é possível que o preço demore mais para se recuperar ou pelo menos traga algum tipo de resistência mais relevante ou algum tipo de dificuldade maior para que o mercado possa se recuperar nesse sentido. Sabendo dessa informação, ele pode começar a fazer uma defesa já na região de 68 mil dólares, para tentar segurar o preço acima do topo histórico antigo, que era os 69 mil, que foi rompido, né? E que o preço agora fica trabalhando em volta, em torno, né, desta região. Então eu hoje vou acompanhar o gráfico de 4 horas para que eu tenha uma visão mais clara do que pode acontecer e aonde poderemos ter algum tipo de defesa no mercado com relação à participação dos investidores que atuam na ponta da compra. Esse é o nosso estudo gráfico para o Bitcoin. Começamos no gráfico diário, caímos para um gráfico de 4 horas e fomos buscar as informações dos 60 minutos e entendemos o que pode passar na cabeça ou na estratégia dos investidores institucionais, dos investidores de longo prazo, simplesmente utilizando a relação entre a oferta e a demanda, e você observou que não é qualquer oferta e demanda, é uma oferta e demanda institucional, e utilizando, claro, as linhas de equilíbrio do Ishimoku Kinko Ryo.